Queridos, nós estamos iniciando uma nova série de reflexões hoje na nossa comunidade e nós estamos iniciando uma série sobre o tema desse mês, que é a família. Nós vamos abrir no primeiro texto da nossa reflexão, que é o livro de Gênesis, capítulo 26, verso 1. Gênesis, capítulo 26, verso 1. Gênesis 26, 1. O texto bíblico diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis, assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse o quê? Vamos ler juntos? Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Eu trouxe para você hoje um artefato muito interessante, para você dar uma olhada comigo. Essa gravata inglesa tem 43 anos. Ela me foi dada pelo meu avô. Meu avô foi um advogado, um criminalista, um homem público muito conhecido, uma pessoa notória, conselheiro da OAB de Minas Gerais durante muito tempo. E ele amava falar em público. Existem determinadas histórias que o meu avô era chamado para discursar nos desfiles de 7 de setembro, lá na minha cidade de Itamonte. E aí, 7 de setembro, aquele sol a pino, as crianças, muitas delas saíram muito cedo de casa, vieram da zona rural para poder marchar nas atividades de 7 de setembro. Enquanto meu avô não fazia umas 2 ou 3 crianças desmaiar sob o sol, ele não parava de falar. Era 1h30 de verborragia. Era 2 horas falando e tal. E meu avô era um cara muito culto, era um homem de um vocabulário muito extenso, muito dilatado. E a primeira vez que eu falei para um número considerável de pessoas foi na minha formatura do ensino médio. Meu avô sentou comigo e falou assim: eu vou te ensinar como fazer uma grande oratória. E aí ele mostrou para mim que tinha que ter o exórdio, né, a introdução, e que tinha que ter uma história que conecta com o povo. Eu tinha 17 anos de idade na época. Eu empunhei essa gravata. Ele falou assim: eu vou te dar uma gravata simbólica para você levar adiante o grande fardo do orador da família, né? E então eu falei sobre tecnologia, ciência, quando me formei como técnico em eletrônica nos idos anos de 2001, empunhando exatamente essa mesma gravata inglesa.
e anos depois eu viria a usá-la nas primeiras vezes que eu pregaria como pastor, como ministro presbiteriano na primeira igreja presbiteriana de Itajubá. É engraçado como nós somos um recorte daqueles que nos antecederam. Na verdade, irmãos, nós somos uma combinação muito complexa dos nossos avós, dos nossos bisavós. Nós somos essa peça única, rara e complexa numa engrenagem que já estava em curso muito antes de nós. A família é uma bênção e a família é um presente. Quando nós pensamos no quanto nós somos devedores àqueles que nos antecederam e quanto deles vive em nós, nós podemos ficar até mesmo assustados de descobrir que um dia alguém falou assim: Jefferson, faz todo sentido que você trabalhe com música na igreja, porque o seu pai é músico. Eu explicava para eles: não, mas o meu pai é músico, ele é meu pai adotivo. A música veio do meu avô materno, que aprendeu, um homem absolutamente analfabeto, que não sabia distinguir nenhum tipo de letra, e ele sozinho empunhou um cavaquinho, e ele começou a colocar notas ali, e ele descobriu, ele decodificou aquele instrumento, sendo um homem absolutamente iletrado. Nós somos essa sopa complexa daqueles que nos antecederam, mas o que Gênesis vai dizer é que nós não trouxemos só coisas boas. O que Gênesis vai nos alertar por meio desse texto, que é um texto muito interessante, é que nós não empunhamos apenas as virtudes daqueles que nos legaram. Nós não somos apenas o reflexo das virtudes da nossa família, nós trazemos algo mais. Quando nós chegamos em Gênesis 26, nós podemos ler essa história e podemos começar a sentir no ouvido algo como que um eco. É muito engraçado, se você está lendo Gênesis desde o começo, você começa a ler que houve uma fome na terra, e que um homem recebeu uma promessa de Deus, e que ele chegou num lugar, e que ele teve medo, e que ele mentiu uma mentira muito específica, que sua esposa era sua irmã. Aí você começa a falar: rapaz, eu já ouvi essa história em algum lugar. E aí você começa a folhear as páginas de Gênesis para trás, e você descobre algo muito interessante. Logo depois de ter sido chamado por Deus, Abraão, saindo ali da região da Mesopotâmia, passou por um tempo de fome. E precisamente depois do seu chamado, ele foi para o Egito. Chegando no Egito, ele pensou assim: Sara, minha esposa, é capa de revista. Sara é muito bonita. Eu vou proteger a mim mesmo. Eu vou fazer o seguinte: vou dizer que ela é minha irmã para que eu não seja morto por causa dela. E ele mente. E Deus revela aquilo para um homem ímpio. E ele, Abraão, o justo, é exortado e corrigido pelo ímpio. E o texto encerra. Mas não bastante, em Gênesis 20, cerca de 30 anos depois, Abraão vai exatamente para a mesma terra onde Isaac está pisando agora, Gerar, que já é Palestina. E ali em Gerar, ele novamente tem medo. E ele novamente faz o quê? Ele mente. Ele mente de novo, dizendo que Sara é sua irmã. E novamente ele é descoberto. E novamente o ímpio corrige o justo e o exorta na verdade. Aí você fala assim: bom, pastor, então estou entendendo tudo. Isaac assistiu essas cenas. Isso marcou a sua infância, isso moldou o seu imaginário infantil, e mais tarde ele repetiu o pecado do seu pai. Uau, é uma boa explicação e é uma boa hipótese, que seria muito funcional se tudo isso não tivesse acontecido antes do nascimento de Isaac. Isaac nasce depois que tudo isso já houvera acontecido. E nós não vamos ser informados, ao menos pelo texto de Gênesis, de que Abraão novamente mentiu diante dos olhos de seu filho Isaque. O que Gênesis está dizendo para nós, muito nas entrelinhas do tecido narrativo desse livro tão complexo e bonito, é que Isaque, ele havia assistido uma série de atitudes do seu pai, ele havia percebido uma série
de dispositivos que Abraão usava para driblar as dificuldades, geralmente de simulação e mentira, e aquilo entrou no imaginário de Isaac, de tal maneira que, sob a mesma pressão, ele reproduziu o mesmo pecado. É isso que é muito notório, ele repete o mesmo pecado do seu pai. Ele simplesmente tem medo. Ele recebe uma promessa do Senhor, mas na sequência ele tem medo, ele mente. E novamente Abimeleque, o ímpio, exorta o justo Isaque. Ele é corrigido. Note como a família é um dos temas mais importantes para o coração do joseense e do aquariano. A família é a coisa mais importante para nós. Mas muitas vezes, no caminho do decurso desse desenvolvimento familiar, outras tensões se apresentam, em especial a maneira como nós, joseenses, nós queremos equilibrar um foco muito grande na carreira e no trabalho e um foco muito grande na família. É lógico que muitas vezes essa conta não fecha e nós não conseguimos sustentar essas duas frentes com o mesmo ímpeto. E é exatamente nessa armadilha desse equilíbrio muito sutil que nós podemos tirar a atenção da família e da construção do tecido familiar, e nós podemos investir tempo, esforço e atenção demais no trabalho, e nós podemos começar a pilotar a família naquilo que nós chamamos de piloto automático. Nós conseguimos manejar as nossas atividades, mas com um baixo nível de atenção na família. Isso implica em que nós vamos reproduzir instintivamente os modelos que nós recebemos. Algum outro pregador pode pegar esse texto e falar que ele comprova uma noção de maldição hereditária. Eu quero dizer aqui com todas as letras que eu absolutamente não acredito nisso. Eu acredito em modelos que, uma vez enraizados na cabeça de uma criança, operam mesmo que ela ignore isso. Modelos profundos que operam mesmo quando nós não estamos plenamente conscientes dos funcionamentos dessas engrenagens, ou seja, quando nós somos criados numa cultura familiar, nós tendemos a reproduzir as virtudes e as doenças dessa família sem que nós nos demos conta. Por volta do ano de 2003 e 2004, eu iniciei minha carreira como pregador público. Meu pastor pegou um cara de 19 anos, colocou ele no púlpito diante de uma igreja de 500 membros, no domingo, e falou assim: olha, eu estou viajando, pregando a convite, você sobe no púlpito e prega. Eu falei: rapaz, eu não sei quem é mais doido, ele que está mandando ou eu que vou obedecer o que ele está mandando. E no meio dessa doideira toda, eu subi para pregar. Quem estava lá frequentando a igreja na época, embora nós não estivéssemos ainda comprometidos e conluiados no nosso amor, né? Era Isabela Chaves. E a Isabela, mais tarde, vocês já conhecem a minha esposa, né? Ela, para tirar um sarro comigo, ela pega firme. Ela falava assim: Jefferson, olha, eu achava o seu sermão maravilhoso, muito bom, só tinha um problema, eu não entendia nada do que você falava. Você falava umas palavras complexas lá, fulano de tal é pernóstico, que situação, mas não sei o quê, e usava adjetivos que eu simplesmente não sabia o que significavam. É engraçado que na minha cultura familiar, na minha cultura de família, a retórica ela tem uma dupla função. Ela tem a função estética de deixar aqueles que ouvem assim envolvidos e penetrados na história, mas ele também tinha uma função muito sutil na cultura da família, que era sustentar aquele status de grandes oradores. Então, quando eu subia no púlpito, eu tinha que sustentar o nome do meu avô Galeno Alvarenga como um grande orador de outrora e que precisava empunhar um português castiço, nada coloquial, muito erudito, para mostrar assim: ele está levando adiante o nome da família. Mas isso na Bíblia tem um nome, não é mesmo, irmãos? A palavra de Deus chama isso de orgulho, vaidade. A comunicação não deve ser empunhada para aqueles que me ouvem digam assim: nossa, como o Jefferson fala bem. A comunicação tem que ser utilizada para que você entenda o que a palavra de Deus diz e o que ela quer dizer para você, aonde você está e no momento de vida que você está vivendo. Então, junto das virtudes vão os pecados.
alinhado com as qualidades vão os vícios. E nós repetimos de forma muito instintiva, mecânica e profunda as mazelas que nós recebemos. Eu não sei se você se lembra de que em determinado momento da história, Gênesis conta que existe um padrão que vai sendo repetido de família em família, de um filho que é predileto e outro filho que é esquecido. Isso acontece com os 2 filhos de Abraão. Isaac fica em casa e o seu outro filho é expulso. Isaac também tem 2 filhos, ele tem um filho predileto, e Jacó também tem 12 filhos, ele tem um predileto. Os pecados vão se repetindo ao longo das famílias em Gênesis. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer para nós algumas implicações muito interessantes. A primeira delas é o seguinte: você e eu, nós podemos às vezes repetir sem perceber coisas que nós um dia reprovamos. Você pode vir de um lar de muita falta de respeito, de um lar em que os seus pais brigavam muito e que isso machucava o seu coração, mas de repente você se vê num lar no qual a falta de respeito agora de novo é a moeda corrente da casa, e quem falta com respeito é você. Você pode vir de um lar no qual havia um ostensivo controle, no qual ou o pai ou a mãe impingia decisões e empurrava a goela abaixo, e quando você estava numa posição desempoderada de criança, você engolia, mas aquilo descia doendo, e agora você utiliza a mesma estratégia de criação com seus filhos. Nós podemos muitas vezes nos pegar nesse lugar onde nós simplesmente fazemos aquilo que um dia nós reprovamos, e nós começamos a ver no espelho como que um rosto que nós não gostaríamos de ver ali. Nós começamos a reproduzir instintivamente os pecados que um dia nós mesmos denunciamos. É fácil, né? Quando nós estamos em casa, nós, na posição de adolescentes, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo para os adolescentes que eu pastorei: olha, tome muito cuidado, não seja muito duro com os seus pais agora, porque vai chegar a sua hora também. Não seja muito hostil, não seja muito crítico. É muito fácil, quando a gente tem 18, 17 anos, nós temos essa convicção de que se fosse a nossa vez, nós faríamos muito melhor, e de que nós temos as respostas para todos os dramas da família, e que eu teria um casamento muito mais saudável. Mas, meu amigo, chega na idade adulta para você ver uma coisa. E aí você e eu já sabemos que é bem difícil. É bem complicado você pilotar uma relação conjugal para que ela tenha saúde, respeito, qualidade, e para que as coisas não saiam do trilho. Isso exige um esforço danado. Não acontece por osmose, não acontece facilmente. Mas quando nós não somos casados, a gente não tem essa percepção. Então, a grande questão e a grande pergunta que eu tenho para você hoje é o seguinte: o que você está levando adiante na sua família que você não gostaria de ver na sua geração? Que tipo de comportamento, atitude ou pecado você um dia reprovou na vida dos seus pais, mas agora está perceptivelmente entranhado na cultura da família que você está construindo? E aqui existe uma ironia que pode ser feliz ou infeliz, depende de você, depende de mim. Quando eu aconselho jovens que estão prestes a se casar, eu falo para eles assim: olha, as decisões que você tomará entre 20 a 30 anos de idade, elas vão determinar toda a sua vida daqui até o final, que são 2 basicamente: seu casamento e sua profissão. Então tome muito cuidado. Você e eu, quando nós estávamos lá no céu, na consciência do nosso Criador, ninguém perguntou para nós assim: Toninho, você quer ir para aquela família que mora ali em Itajubá? Ou você quer nascer numa família que mora ali em São Paulo? Toninho, classe média ou classe alta? Tadeu, você quer nascer numa família de surfista ou numa família de pesquisadores e cientistas? Ninguém perguntou. Você só nasceu nessa família. Essa família fez várias escolhas sem consultar você quando você era criança, e você simplesmente foi influenciado ou sofreu a influência de escolhas que você não governou e que não pilotou. E nós criticamos algumas dessas coisas. Pois bem, a segunda família que nós teremos acontece numa lógica totalmente diferente. A segunda família
Somos nós que construímos, o cônjuge somos nós que casamos, as escolhas somos nós que fazemos, o lugar onde nós vamos morar, que profissão teremos, tudo isso é nossa responsabilidade. E se você veio de uma família disfuncional, de uma família patológica, abusiva, perigosa e doente, nós temos, no início da vida adulta, a chance de virar esse jogo. Nós temos, no início da vida adulta, a possibilidade de realmente fazer diferente. Porque agora a bola está no seu pé, chegou a sua vez. Mas o que é mais irônico é exatamente o que Isaac experimentou. É que quando chega a nossa vez de fazer diferente, nós fazemos igual. Chega a nossa vez de fazer diferente e a gente faz igual. Nós não somos mais crianças, nós somos adultos agora. Nós não estamos mais em posição de obedecer, acatar e engolir. Nós estamos no centro das decisões executivas da família. Nós podemos fazer diferente, mas existe alguma coisa dentro de nós que nos leva a fazer igual. E é tão engraçado. Eu sempre conto essa história, eu conto com tristeza, porque foi uma das primeiras pessoas que eu pastoreei. E ele um dia contou certa história assim, a gente estava conversando sobre família, e ele falou assim: eu não falo com meu pai há mais de 10 anos. Eu falei: uau, você não fala com seu pai há mais de 10 anos? Eu falei: por quê? Ele falou assim: olha, para você entender porque eu não falo com meu pai, você tem que entender que o meu pai também não fala com o pai dele, há muitos anos. Eu falei: é mesmo? É. Essa família, eles são conhecidos na nossa cidade por terem uma grande marcenaria. E quando o avô desse menino o pai desse menino era adolescente, ele estava correndo dentro da marcenaria, brincando como toda criança enérgica de 12, 11 anos, e ele tropeçou num troço e ele quebrou uma peça de madeira, ele quebrou uma peça que era um arremate de madeira. O pai dele falou assim: ah é? Foi num canto, pegou um pedaço de madeira, caminhou pacientemente na direção do adolescente e bateu nele com aquele pedaço de madeira até desmaiá-lo. Ótimo. Os anos se passaram. Aquela criança cresceu, casou e teve seus próprios filhos. E um dia o filho mais velho estava brincando com a irmã de bola dentro de casa. Está errado, mas é coisa de criança. E aí alguém meteu uma bolada num vaso. E o pai estava chegando em casa quando ele ouviu o estardalhaço do vaso caindo no chão. E o pai entrou em casa e viu as duas crianças atônitas. Perguntou assim: quem chutou a bola? O menino, assumindo a culpa, falou: eu chutei. Ele falou: ah é? Espera aí. Ele caminhou até a cozinha, lançou a mão por detrás de uma porta, sacou um pedaço de madeira, caminhou pacientemente até o seu filho e quebrou aquele pedaço de madeira nele até desmaiá-lo. A maior mágoa desse menino não era que o seu pai o tinha violentado, mas é o fato de que ele ouviu a vida inteira o pai reclamando do avô. E quando chegou a hora de fazer diferente, ele fez igual. Gênesis está fazendo um alerta. Que alerta? De que existe dentro de nós uma força e um instinto sombrio, escuro e letal que reproduz o que de pior nós vimos na nossa família. O nome disso é pecado. E de que nós tendemos a reproduzir os lares patológicos dos quais nós viemos. A não ser que haja uma graça interventora curando os conflitos geracionais. Esse texto é maravilhoso porque, embora ele possa parecer desalentado, ele possa parecer um texto assim que termina com um tom amargo na boca, ele é um texto maravilhoso, sabe por quê? Porque nos versículos 2 até o versículo 5, Deus está falando com Isaac. Deus está dizendo assim: a mesma promessa que um dia eu fiz a seu pai, eu coloco hoje sobre você. Eu estarei com você, abençoarei sua descendência, eu farei um milagre na sua vida, eu cuidarei de você e tal. Tudo bem.
Isaac ouve essa promessa e logo em seguida ele cai. Ele não sustenta esse padrão que é esperado de um homem a quem Deus designa uma promessa. Mesmo Deus dizendo, eu cuidarei de você, ele em seguida tem medo e ele mente. Mas o texto termina dizendo assim: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu quanto? 100 por um. Por quê? Leia comigo no texto. Porque o Senhor o abençoou. Deus abençoou Isaac como se dissesse assim: Isaac, independente da sua infidelidade, eu sou um pai que não nego a minha palavra, eu continuo fiel. Eu não sou como seu pai Abraão, homem de palavra dúbia, homem de palavra ambígua. Eu não sou como aquele modelo de pai que você recebeu. Eu sou um Deus que sustento a minha palavra. E eu estou mostrando para você como é que se faz. Você falhou comigo, mas eu não vou falhar com você. Você vai plantar, você vai colher. Minha bênção está sobre essa casa. Nada do que eu disse eu retiro de volta. Eu sustento a minha palavra. É esse o tipo de pai que eu sou, Isaac. É esse o tipo de pai que eu sou para você. Deus está intervindo no modelo familiar de Isaac. Deus está mostrando que ele não é como Abraão. A palavra de Deus não fica pelo caminho. A palavra de Deus é uma só. Quando Deus diz sim, isso significa o quê? Sim. Quando Deus diz não, a palavra de Deus significa o quê? Não. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Deus não falha naquilo que ele promete. Deus sustenta seus compromissos. Deus honra a sua palavra. Ou seja, embora Isaac tenha ficado aquém do que lhe era esperado, Deus cumpriu sua promessa e fez sua obra. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando nós conhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Evangelho provê uma intervenção poderosa em nossa vida, porque agora nós somos filiados a Deus Pai. Nós somos adotados, conforme o pastor Hugo nos citou aqui hoje, Romanos 8. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, que nos ensina a clamar Abba Pai. Então é colocado em foco um novo modelo de pai. É colocado em foco um novo modelo de filho. Nós recebemos da palavra um novo padrão para olhar. Nós recebemos da palavra um novo modelo a seguir. E aqui eu quero fazer algumas considerações finais. A primeira delas é a seguinte: cuidado quando você, e eu vivi isso na minha vida pessoal, você diz assim: eu não quero ser como meu pai. Eu não quero ser como minha mãe. Eu não quero ser como isso, eu não quero ser como aquilo. Porque quando nós repetimos e repetimos isso, quem está em foco ainda é um modelo equivocado. Quem está no centro da sua referência ainda é alguma coisa que você não quer que seja reproduzida. Nós deveríamos falar assim, não é assim, eu não quero ser como meu pai. Mas nós cristãos podemos dizer com tranquilidade, eu quero reproduzir o caráter do meu Pai Celestial. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, imite o caráter do seu pai, não do seu pai humano. Por mais que ele tenha coisas boas para te dar, imite o caráter do seu Pai Celestial. Nós podemos absorver agora do caráter de Deus as referências, as atitudes que nós precisamos para nós, como marido, como pai, como mãe e como filho. Nós podemos absorver da palavra novos referenciais e realmente interromper um ciclo de pecado geracional. Nós podemos realmente quebrar, não por nós mesmos, mas empoderados pelo Evangelho, nutridos pela sabedoria da palavra, devidamente amparados pela misericórdia divina, nós podemos interromper um ciclo de doenças familiares quando nós temos um novo referencial, quando nós temos um novo ponto de olhar as coisas. Dentro da minha família existem muitas coisas a caminho. A gente está aprendendo, a gente está errando, graças a Deus. Mas eu sinto que, graças a Deus, a gente está errando coisas novas, que exigem soluções novas. Eu compartilhei num retiro com o pessoal que estava lá,
que eu tinha uma meta assim para a minha família futura, para o meu casamento, que é o seguinte: eu vim de uma família na qual respeito era uma moeda muito rara. Os meus pais, infelizmente, eles infiltraram no contexto da família um padrão de resolução de problemas que facilmente cruzava a linha do aceitável. E a conversa logo se tornava aquecida, abusiva e violenta. Isso marcou a minha infância e marcou a infância dos meus irmãos. E quando eu entrei na vida adulta, eu falei assim, olha, eu posso errar muitas coisas, eu posso negociar muitas coisas, mas eu preciso agora de uma família que a gente resolva as coisas dentro de um limite de respeito. Isso era uma necessidade muito vital para mim. Quando Isabela e eu conversamos para iniciar o nosso namoro, nos idos anos de julho de 2005, eu sentei com ela e falei assim, Isabela, olha, eu tenho poucas coisas para falar nessa hora aqui, na qual a gente está oficializando o nosso compromisso diante das nossas famílias, mas eu quero fazer um pacto com você, eu quero fazer um acordo aqui, de que nós nunca vamos faltar ao respeito um com o outro. No dia que eu falar contigo, você pode me chamar, você pode me dar o feedback, você pode demandar, eu vou ouvir, a gente vai se acertar, mas assim, nunca, porque tem determinadas coisas que quando a gente abre a porteira, lá em Minas disse assim, depois que você abriu a porteira, você não fecha mais. Uma vez que você rompeu um determinado vínculo de confiança e de respeitabilidade, é difícil restaurar isso agora. É difícil restaurar aquilo que já foi cacarecado. Quebre um vaso de cristal e agora remende isso. E veja como sai, veja como fica. Então nós fizemos esse acordo. Pela graça de Deus, Deus tem nos sustentado. 20 anos juntos já, daqui a pouco. 20 anos de caminhada. Eu errei muitas vezes. Eu cometi muitos equívocos. Minha esposa me chamava num canto, sentava comigo, falava, você disse isso, você fez isso me magoou dessa maneira e tal, e eu preciso desse tipo de mudança. Uma mulher sábia edifica a sua casa, não é assim? Diz a palavra. E a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então essa mulher sábia me corrigiu, ela me mostrou como melhorar, eu procurei fazer o mesmo por ela, e até hoje esse compromisso permanece de pé. Alguma coisa foi mudada, entre essas gerações alguma coisa foi alterada. Ah, Jefferson, parabéns para vocês. Não é parabéns para mim nem para ela. Quem sustenta a minha casa é o Senhor. Que é o fundamento do nosso casamento, é o Senhor. Eu quero te convidar a refletir durante essa série naquelas coisas que nós precisamos rever mesmo, de verdade. E para isso você vai ter que ter coragem. Nós muitas vezes nos orgulhamos dos pecados da nossa família e isso não é bonito, isso é feio. Ah, pastor, lá em casa ninguém leva desaforo para casa. Eu sou exatamente como a minha avó. Aqui bateu, levou. Meu irmão, minha irmã, isso não é glorioso de se falar. A gente deveria se arrepender disso. Ao invés de nos orgulharmos de determinadas coisas, nós deveríamos nos quebrantar diante do Senhor. Para que ao longo dessa série você possa caminhar comigo extraindo ciência e conhecimento da palavra, você vai ter que ter a coragem de assumir que algumas coisas não foram como deveriam ter sido na sua família de origem. Nós muitas vezes idealizamos os nossos pais e nós evitamos ver os problemas, mas venha junto comigo. Não é que tudo foi ruim, não é que tudo foi bom, é que existem muitas coisas que devem, podem e certamente serão melhoradas à medida em que Deus nos habilita para quebrarmos padrões de pecado geracional. Hoje eu não uso mais essa gravata, porque aqui na nossa comunidade, nós pregadores, nós subimos ao púlpito de forma mais despojada, espero que ainda assim elegantes, se vocês me permitem dizê-lo, mas essa gravata ela está lá no meu guarda-roupa, eu não a dou,
não presenteio, não empresto. Porque é a ocasião de eu me lembrar o seguinte: nós recebemos virtudes, nós recebemos coisas boas, mantenhamos isso. Nós recebemos equívocos, nós vimos coisas erradas, que nós possamos quebrar isso no poder que há no sangue de Jesus. Leve para frente aquilo que é bom, deixe cair pelo caminho aquilo que não presta. Leve para frente aquilo que serve para você e para sua família, deixe cair pelo caminho aquilo que talvez vá destruir sua casa, seu casamento no futuro. Leve para frente aquilo que você pode entregar a Cristo como um instrumento para a glória dele. Mas coloque aos pés da cruz para ser mortificado tudo aquilo que não glorifica o nome de Jesus. Sim, Senhor, nessa noite nós pedimos encarecidamente que o Teu Espírito abra os nossos olhos, para que nós possamos ver aqueles lugares escorregadios nos quais, a despeito do nosso conhecimento intelectual e conceitual, o nosso coração continua repetindo os pecados dos nossos pais e avós. O pecado geracional, Senhor, que caminha de geração em geração, um pecado que é repetido e reafirmado, muitas vezes como o padrão de uma família ou como a cultura de uma determinada família. Nos ajuda, nos dá temor, nos dá ao longo desse mês de maio um coração cheio de discernimento, para que nós possamos deixar de lado aquilo que não serve, para que nós possamos, Senhor, deixar ficar pelo caminho aquilo que não nos é útil, e sobretudo para que nós possamos ver com os olhos da Tua Palavra um novo modelo centrado em Cristo, que nós possamos ter no nosso Pai Celestial o modelo de paternidade que nós utilizamos na nossa casa, que nós possamos ter no Pai Celestial o modelo de maternidade para com os nossos filhos, para que nós possamos obter da palavra instrução e sabedoria para sabermos como sermos maridos à luz da Escritura, como sermos esposas tementes a Deus diante da Tua Palavra. Nós oramos pedindo a Tua graça, oramos pedindo discernimento e oramos pedindo para que o Senhor possa lavar o nosso coração, que nós possamos entregar para a próxima geração algo melhor do que aquilo que nós recebemos, que nós possamos legar algo melhor do que aquilo que nos legaram. Nós só podemos fazer isso, Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.